O TV Saudades de hoje está muito emocionado por receber um grande ator brasileiro, um dos atores que ajudaram a construir a linguagem da televisão no Brasil, a melhor televisão do mundo, na minha opinião. Recebo e agradeço desde já Francisco Coco. Muito obrigado, Coco, por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando com você. Eu sei como é que é, mais ou menos, né? Eu sei mais ou menos como é que é o seu trabalho, então isso deve ser enaltecido e deve ser honrado o tempo todo. Meu trabalho só acontece porque existiram atores e artistas como você que fazem parte da história da televisão. Posso começar a fazer as perguntas? Pode. Bom, eu vou tentar responder todas, né? Com certeza vai, com certeza vai. Você é paulistano, de uma família de imigrantes italianos, de origem mais ou menos humilde. Sempre pensou na carreira, sempre pensou em ser artista quando criança? Eu creio que sempre, muito cedo. Posso explicar por quê? Claro, deve. Porque é o seguinte, o meu avô era italiano, meus avós eram italianos. Os pais e tios e tal, aí já são brasileiros e tudo. E eu tive a sorte de, na minha juventude, tipo, assim, 12 anos, 14 anos, eu tinha, assim, quase que permanentemente, um rodízio de circos em frente à minha casa, no Brás, em São Paulo. Eu nasci no Brás, aliás, eu morei na Major Otaviano, num sobradinho, que hoje está lacrado. E com a oportunidade de ter um circo, já que eles pediam cadeiras, objetos de adorno, vassoura, etc., eles pediam emprestado por causa da representação deles, as coisas que eles faziam interpretadas. Eles faziam coisas interpretadas. Então, em troca disso, eles nos davam ingresso à vontade. Então, eu estava quase que diariamente, quase que assistindo o circo. E, consequentemente, eu comecei a imitá-los em casa, com uma garotada que eu reunia em troca de botão, de troca de botão, de moedinha, de brincadeiras assim. Então, essa coisa da representação, praticamente eu nasci já fazendo isso, praticamente, e já envolvido nisso. Você entendeu bem? Entendi, claro. Então, a sua referência foi o circo primeiro. Mas frequentava cinema, já frequentava teatro, gostava A partir do circo, começou a frequentar cinema e teatro? Sim, quando era assim, garoto de 12 anos, não. Mas depois eu conhecia, quando eu comecei a me interessar, que eu me aproximei da Escola de Arte Dramática, então eu comecei a frequentar, inclusive, os teatros da prefeitura, que funcionam do entorno de São Paulo, né? E então ali perto da Praça da República tinha eu ia sempre lá para ver o que eles tinham, e tinha um rodízio de peças mais ágil, mais rápido, né? E aí foi estudar teatro. Me conta em que fase da vida foi isso e como é que foi essa decisão? Eu acho que meus pais eram humildes. O meu pai foi um grande marceneiro, lidava com madeira muito bem.
E, e eu descobri andando pela cidade, xeretando, mais ou menos em torno dos 18 anos, 19, 20, eu descobri a Escola de Arte Dramática, que frequentava ela usava esses teatros da prefeitura. Então, eu tive a oportunidade de estar vendo o que era isso, não sabia ainda o que era. Aí eu comecei a entender que aquilo tinha uma ligação com a Escola de Arte Dramática, que era uma escola em que se estudava teatro na sua totalidade e que o curso compreendia uma entrega de 4 anos, que era o curso, era uma exigência da Escola de Arte Dramática. Então, baseado nisso, eu me informei, me inscrevi, fiz as provas iniciais e comecei a frequentar. E estava quase desistindo, porque teatro já era olhado assim com uma certa distância, com uma certa, né, uma coisa. Então, eu cheguei a sair da escola, fiquei muito triste, aí meu pai me fez voltar, falou, não, vai lá, fica uma vez vermelho do que 100 vezes amarelo. Você vai, você frequenta o curso que você está querendo. Então, eu acabei não tendo nenhuma resistência em casa em relação à minha escolha. Numa época em que era comum isso, né? Justamente porque o artista não era bem visto pela sociedade. Isso foi importante, não ter rejeição, né, Coco? Muito, muito, muito. Porque eu pude ter uma entrega assim limpa, sem problemas, né? Sem carregar problemas. E a estreia, é, sabe, foi pelo teatro, a estreia profissional. Sabe me dizer o nome da peça? Sei te dizer, porque era uma peça que eu entrava morto e saía calado. Era uma peça chamava-se a Muito Curiosa História da Matrona de Éfeso, do Guilherme Figueiredo, A muito curiosa história da virtuosa entendeu? matrona de Éfeso. Todas as outras Isso. peças, isso nós estamos falando em 1958. Todas as outras peças que tem aqui foram feitas na EAD, né? Na verdade, eu tinha feito algumas coisas na EAD, já estava fazendo o 4º, quando o Daversa, um grande diretor, o Daversa, me convidou para fazer uma participação que eu entrava numa padiola, eu era um, um lutador lá, um lutador que caiu morto, eu entrava numa padiola e eu estava rodeado pela Fernanda Montenegro, Natália Timberg, Sérgio Brito, Ítalo Rossi. Então, era uma participação muda, mas importante, que dentro do espetáculo, que era a Matrona de Éfeso, do Guilherme Figueiredo. Então, são 6 décadas, mais de 6 décadas de carreira. Mais de seis Comemorou, décadas. comemorou 60 anos, não, de carreira? Eu acho que sim, eu não fiz a conta, porque eu perdi a conta. Eu perdi a coisa dos números, eu perdi. Mas como eu tô com 87 anos, então eu acho que de profissão é em torno disso mesmo. 63, porque nós estamos falando de 58. E como é que foi a sensação de estrear? Mesmo num personagem sem texto, ou pelo menos sem fala, né? Porque texto tinha, sem fala. Como é que foi? Ai, o inevitável medo, a inevitável apreensão, o receio, a tentativa
fazer uma coisa direitinho, em que era conduzido, então tinha a questão da respiração, de tentar segurar, a Fernanda, já a essa altura, em alguns momentos, ela tinha quase um ataque de riso diante daquelas situações que eles viviam lá. E ela já era, Mas ela é um pouco, eu, ela é um pouco mais velha, mas ela já tinha experiência no teatro, ela já era mais veterana? não, sim, mas não muita também, não muita, porque ela estava meio que, ela fez alguma coisa no Teatro Maria de la Costa, ela fez o TBC, e aí eu acho que já estrearam com o Teatro do Sete, que teve uma duração de 6 anos, o Teatro do Sete, né? E o que era incrível era a possibilidade que nós tínhamos de lidar com textos o tempo todo, textos da dramaturgia universal, todas as origens, gregos, etc., brasileiros e tudo. Então, porque o Sérgio Brito já tinha a televisão a serviço dele. Então, ele fazia uma peça toda segunda-feira, ao vivo, numa época em que não tinha gravação, era ao vivo. E a gente se virava e fazia acontecer. Na mesma época, então, a televisão aconteceu na sua vida. A televisão era praticamente iniciante no Brasil, né? Tinha poucos anos. E já aconteceu simultaneamente com a estreia no teatro, aconteceu a televisão? Logo depois, um pouco depois, porque foi quando a Fernanda e o Sérgio e o Ítalo fizeram, o Jane Rato, fizeram a companhia, o Teatro do Sete, aí eles já tinham a possibilidade justamente de criar um teleteatro, assim, de com muita categoria, com muito conteúdo, com muita validade artística e profissional. TV Tupi, né? TV Tupi, exatamente. Exatamente. Toda a formação em teatro, quando foi para a TV, embora se fazia teatro na TV, a TV buscava a linguagem ainda. Mas como é que foi sair do teatro, toda aquela formação clássica que a EAD sempre deu, e fazer televisão que era uma coisa que buscava a linguagem? Deu nervoso também? Medo também? Sim, foi. Era difícil para todos nós, para mim também, muito difícil, porque era uma necessidade, uma aptidão para você decorar textos, né? Você representava de terça-feira ao domingo em teatro e você ensaiava depois do teatro, você ensaiava de terça em diante, você ensaiava numa sala alugada lá no Rio de Janeiro, que era a televisão capitaneada pelo Sérgio Brito. Então, a gente foi incrível porque, ao mesmo tempo, de repente, em televisão, você estava também fazendo alguma coisa referente ou da autoria de Shakespeare, por exemplo. Você fazia uma peça clássica na televisão, porque não tinha, não era selecionado e excluído, era bem recebida. Bom, aí depois, segunda peça, foi o Panorama Visto da Ponte, confere? Não, aí eu fui contratado pelo Teatro Brasileiro de Comédia e provavelmente foi a segunda peça que eu fazia um marinheiro que passava em cena algumas vezes assim, e que você chegou a conhecer, ouviu falar em Egídio Écio? Sim, sim. Eu vi falar.
Não Pois cheguei a é, ver trabalho dele. O Egídio Écio é que fazia o italiano que chegava escondido naquela família, junto com o outro, com o irmão, chegavam escondidos e, ao mesmo tempo, tinha uma trama amorosa em que ele ficava envolvido, e aí o chefe da família, que era a italiana, o chefe da família, ficou tomado pelo ódio, pela raiva. E aí teve cenas incríveis, assim, com o advogado e cenas com o garoto, que ele queria mostrar para o garoto que ele era afeminado, né? É, Então, então ficava naquela história de sujar a barra dele. ainda, Um drama, uma peça dramática e que essa peça tinha sido feita no exterior com muito sucesso também, né? Acho que na Europa, enfim, em Paris, tinha Londres, aquelas coisas todas. Então era uma peça que a gente se sentia fazendo uma coisa de muita qualidade. qual, assim, você diria, no teatro, que foi o primeiro grande papel que ao receber o texto, falou: nossa, agora eu vou fazer um bom trabalho. Um trabalho. Primeiro trabalho que você diria, meu grande trabalho no teatro. Nelson Rodrigues, O Beijo no Asfalto. Ah, tá. Beijo no Asfalto. Eu fiz, eu fiz. Primeiro, quem começou fazendo o Arandir, que era o protagonista, que beijava o atropelado, foi o Oswaldo Loureiro. Porém, o Loureiro saiu e me deram o papel, e eu fiz o papel com a Fernanda, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Aí viajamos pelo Brasil com a peça. Foi uma coisa de muito sucesso, de muita aceitação, uma dramaturgia verdadeira com um texto fabuloso. Texto do Nelson Rodrigues, né? E, Isso, exatamente. paralelamente ao teatro, que foi pelo que eu vejo aqui, foi uma peça na sequência da outra, né? Até chegar ao Beijo no Asfalto, e depois continuou, vieram o Velho Ciumento, o Médico Volante, enfim. Paralelamente, a televisão também crescia. Seus trabalhos aumentavam na televisão. Eu vejo aqui que tem, nossa, tem bastante coisa. O Grande Teatro Tupi, do qual você falou aí, de várias coisas. Aí veio A Morta Sem Espelho. Isso foi uma novela? Foi era uma coisa do Nelson também, né? Do Nelson também, A Morta Sem Espelho. E é, ah, aí foi na TV Rio, lá no Rio de Janeiro, e a TV Rio ela não tinha a estrutura que o Sérgio Brito tinha na estação anterior, que era a Tupi, não tinha a mesma estrutura. Então, foi uma coisa mais difícil de fazer. Eu não tenho, lamentavelmente, eu não tenho nenhuma lembrança do conteúdo da peça, do que ela tratava exatamente, porque eu fiz a peça, mas eu não tinha nenhum papel central, então a coisa passou um pouco desapercebida para mim. O primeiro papel central foi o Vitor de Marcados pelo Amor? Foi um. Foi provavelmente. Pela ordem exatamente, eu não sei, mas provavelmente foi. Você lembra do nome de todos os personagens? Que são quase 200. Não, não Não, dá para não, lembrar. não, não. Eu Não tenho aqui, lembro. Muita, nas, no, muita coisa eu esqueci. Diga, diga. nas novelas eu tenho quase todos aqui. Mas, assim, a primeira novela importante, me parece, né, pelo currículo que eu li, foi Redenção. Oh, perdão, Renúncia. Renúncia, primeira novela importante.
Renúncia. Que era o Não Miguel foi de Renúncia. redenção, não? A redenção veio depois, porque renúncia, pelo que, Tá bom. Mas Renúncia foi uma novela, digamos. Durou 6 meses ou 8 meses, uma coisa assim. Porém, Redenção, ela durou 2 anos. Ela teve 593 capítulos. Eu fazia ainda hoje a novela recorde de capítulos no mundo, né? exatamente. Sim, Eduardo. Acontece que hoje é o dia de atendermos os clientes mais humildes de Redenção e Diana não vai poder ir. Eu sinto muito. O senhor sente muito? Mas meu pai é quase um inválido. Ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira. E o que é que você fez para arranjar alguém para cuidar do seu pai? Nessa novela, eu fazia o doutor Fernando, que chegava na pequena cidade num trem que passava lá, e chegava, e eu trazia uma coisa misteriosa da minha vida, que eu não lembro o que era, mas trazia uma coisa misteriosa, e fomos tocando a novela, e a novela era uma coqueluche, era um sucesso estrondoso. É uma coisa assim que eu lembro remotamente, não lembro muito bem do personagem, mas eu lembro que era uma coisa que era uma satisfação você navegar num sucesso tão grande. Era a TV Tupi, né? É. Essa novela é aquela novela que no final o Emiliano Queiroz assumiu o texto e ele causou um terremoto que matou muitos personagens. Eu acho que não era essa, não. Eu lembro dessa história, mas eu não me lembro, não foi na Redenção, com certeza. A Redenção acabou tendo um final muito bonito. Bom, aí, a partir de Redenção, a televisão começou a ocupar muito do seu trabalho, muito do seu tempo. Vieram novelas atrás de novelas, o teatro continuou acontecendo, mas a televisão consumiu mais tempo. Menos. A estreia na Globo foi em Assim na Terra como no Céu. Foi. Eu trabalhei com a Renata Sorrá nessa novela, Assim na Terra como no Céu. Uma novela das 22 horas, né? Isso. Depois veio. Foi a partir de Redenção que o Francisco Coco foi alçado ao estrelato, pode-se dizer? Eu creio que sim, porque você ficar 2 anos no ar é um sucesso estrondoso, né? Pelo menos para a época era um sucesso estrondoso, porque era uma coisa assim que bem mais adiante, isso veio a acontecer num tamanho menor, mas veio a acontecer com Selva de Pedra também. Sim, exatamente. Veio Assim na Terra como no Céu, a estreia na Globo das 22 horas. Depois teve o Gilberto Ataíde de O Cafona, que foi uma novela das 22 horas. Uma grande novela. De sucesso. Do Braulio Pedroso. Aí veio o sucesso estrondoso de Selva de Pedra, o Cristiano Vilhena. A novela que até hoje detém o recorde de ter 100% de audiência no último capítulo, não é isso? É, um negócio que parou, aquela coisa que para o país, porque é um acontecimento diferente, inusitado. Neste momento, o gênero telenovela já tinha se sedimentado, não é isso? Tinha. Já tinha muita gente fazendo outras novelas já. O auge da Tupi já tinha acontecido, o auge da Record já tinha acontecido, começava a ser o auge da TV Globo, certo? Teve também, com muito sucesso, grandes novelas. Teve na TV Excelsior. A Excelsior, Tupi e Record.
Mas a partir de Selva de Pedra eu Eu comecei... desculpe te interromper, mas eu Claro. fiz uma novela na Excelsior, linda, com um sucesso enorme, que se chamava Os Quatro Filhos. Os Luiz Quatro dos Filhos. Quatro Filhos. Luiz dos Quatro Filhos. Isso. Mas a partir de Selva de Pedra, eu queria tocar no assunto com você, é interessante. A partir de Selva de Pedra, Francisco Coco e Tarcísio Meira começaram a se revezar no horário das 8, no horário nobre. Garantia de sucesso. Francisco Coco fazia uma, Tarcísio Meira, que infelizmente perdemos recentemente, fazia outra. Algumas perguntas aqui. Havia rivalidade entre vocês? Nunca houve nenhuma. Sempre foram Nunca amigos? houve. Dentro aquele encontro em trabalhos, cada um indo para um estúdio, ou um indo para a externa para gravar alguma coisa, o outro indo para o estúdio, nunca houve rivalidade de maneira alguma. Apenas assim, ambos tentavam acertar e Mas, tinha uma entrega muito grande para isso. nessa época, tinha muita rivalidade entre os fã-clubes de Vanderlei Cardoso e Jair Adriani. Os fã-clubes rivalizavam, não rivalizavam? Os fãs-clubes, sim. O fã-clube, sim, porque eles gostam de apimentar, de ficar na briguinha, né? Mas a gente não tinha envolvimento com isso, não. Sobre esse assunto, eu tenho entrevistado muitos artistas, e todos eles, os mais novos que vocês, eles têm essa referência entre atores brasileiros. Tarcísio Meira e Francisco Coco e Tarcísio Meira. Você tem noção de que é referência para muita desse pessoal que veio depois? Entrevistei atrizes que falaram, puxa vida, a primeira novela que eu fui fazer com o Francisco Coco. Ele me recebeu tão bem, minhas pernas tremiam. Você tem noção disso, Coco, dessa Não, referência que você é para as não, pessoas? não. Apenas eu era uma pessoa bem-sucedida, satisfeito com a vida, satisfeito com a minha atividade, fazendo sucesso. Eu fui navegando tranquilamente naquilo que eu achava que era correto fazer de ser humano para ser humano, o que era correto nessa relação de trabalho. Aí, em cima desse assunto ainda, vocês revezavam novela, mas houve 2 vezes, pelo menos que eu lembro, que vocês dividiram novela. Eu não estou nem falando de minissérie, porque teve meu primeiro baile. Vocês fizeram juntos Gigantes. o Semideus, que foi uma... Semideus e os Gigantes. Quando você era menino, você sentia o cheiro do meu doce no ar e vinha correndo para cá. Oi, Fernando. Oi, Chico. É que eu não tenho nada a ver com o que estão dizendo na cidade. O quê? Eu não sabia da instalação dessa nova usina de leite. Chico! Eu não sabia de nada. Te juro que eu não sabia de nada quando eu te vendi a usina. Eu não Chico, sabia mesmo. meu filho! Eu não vim aqui para tratar desse assunto, Chico. Eu tô sabendo que estão te jogando contra mim. Isso é maledicência dessa gente aí que tá querendo ver a Fernando gente... veio trazer uma notícia. Eu não dou ouvidos a essa gente, Chico. E nunca viria até a sua casa para te cobrar uma explicação. Eu fiz negócio com você, tá feito. Se eu me danar com a concorrência da nova usina daqui para frente, é problema meu. Eu vim aqui por um outro motivo. Ele recebeu notícia do Rio de Janeiro. O Fred Gurgel está sendo operado. Aquela dor de cabeça? É, maligno. Câncer. Nenhuma das 2 novelas, cada um por seu motivo, fez o sucesso que merecia. O Gigante, porque tratava do assunto da eutanásia no momento em que era meio proibido falar isso, né? E o Semideus, eu não lembro por que não fez tanto sucesso, mas eu lembro que foi uma novela que eu adorei.
por que assuntos que hoje são obrigatórios eram tão difíceis de ser tratados naquela época? É muito difícil de entender. Eu não me lembrava, disso, né? Você tá dizendo, então provavelmente acontecia, claro, mas eu não sei, por que acontecia isso, de rivalidades assim estranhas e meio que fora da gente, distante da gente, né? Não, mas e assuntos que se tratava antes, que nem, por exemplo, não foi sucesso Os Gigantes, que foi uma belíssima novela, mas como tratou de eutanásia, a novela do Lauro César Muniz, né? Como tratava de eutanásia, o público rejeitou o assunto. Hoje não acontece mais isso, né? Hoje se pode falar, graças a Deus, de tudo, sem o público rejeitar, né? Eu acho sempre é importante essa avaliação do público, né? Porque, afinal, o produto, o trabalho, ele é pensado, ele é dirigido a um grande público, de preferência, para as pessoas, o autor quer fazer sucesso, os atores querem sucesso, todo mundo trabalha para que aquele trabalho caminhe bem. Então, eu não sei por que isso acontecia. Não sei te dizer. Bom, a gente está falando de uma época que a televisão já era videotape. Como é que foi migrar da televisão ao vivo para o videotape? Facilitou porque você já tinha a oportunidade de ver na sua casa como é que tinha sido o seu trabalho. No capítulo anterior ali, nas coisas já que tinham ido para o ar, você já tinha gravado. Então, você assistia às gravações para poder, justamente, à medida que o trabalho prosseguia, você tinha a oportunidade de melhorar e de aperfeiçoar o seu trabalho. Sim, sim. Bom, aí depois do Semideus veio o Cuca Legal, que foi uma novela das 7 horas, ela tinha um toque de humor, que você dividia a cena com o Hugo Carvana, que fazia teu grande amigo, 3 mulheres, no fim quase fica com uma quarta. Ioná Magalhães, etc. Celso Furton, Sueli Franco, enfim. Aí veio Roque Santeiro. A versão censurada de Roque Santeiro, em que o Frescoco fazia o rock. Gravaram vários capítulos e no dia da estreia a novela saiu do ar. Ou melhor, não foi para o ar. Como é que foi lidar com essa censura? Foi uma trombada. Foi um desastre. Foi uma coisa que abalou todos que tinham participado daqueles capítulos e tal, e que tinham colocado a novela, pelo menos com alguns capítulos na frente, tinha colocado com a ideia de colocar no ar, e não foi para o ar, né? Não foi censurada. Foi como uma guilhotina que cortou assim abruptamente o ideal de cada criador, de cada ator. O elenco já tinha noção pelo texto de que a novela seria sucesso? Dá para saber isso, Cocô? Dá para saber? Quando você pega uma novela, dá para saber se vai ser sucesso ou não? Não dá. Não dá, porque você pode ler 10 capítulos, 20, achar que é uma obra diferente, tem um enfoque extraordinário e tudo, mas certeza absoluta você nunca tem. Não tem mesmo. Ninguém tem esse poder.